Meus prezados irmãos, a paz do Senhor. Estamos nesta oportunidade aqui para fazermos a nossa pré-aula da lição número 4, programada para o dia 28 de julho de 2024. Quero cumprimentar o nosso pastor, Aldair Gonçalves Dias. Deus o abençoe ricamente. Nossos companheiros, comentarista, pastor Jean, pastor Gilvan. Quero cumprimentar toda a equipe da nossa Escola Bíblica Dominical, superintendentes, professores, secretários, nossos companheiros que fazem as pré-aulas. Que Deus abençoe cada um ricamente e abençoe todas as classes bíblicas dominicais na sede, nas congregações. Estamos nesta oportunidade estudando sobre a Igreja do Arrebatamento, uma igreja comprometida com as verdades divinas. Já estudamos a igreja comprometida com o amor, uma igreja comprometida com a santidade, uma igreja comprometida com a oração. E hoje nós vamos estudar que a Igreja do Arrebatamento é também uma igreja cristocêntrica. Nós temos o texto áureo que diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Verdade prática, a Igreja do Arrebatamento é vivificada pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vemos, irmãos, que quando falamos de cristocêntrico, nós temos Jesus Cristo no centro da nossa salvação, no centro de toda essa obra redentora que foi idealizada por Deus e no seu plano eterno ele já determinou a Jesus Cristo como aquele que viria para executar esta obra inefável, uma obra de amor, uma obra incrível, uma obra que somente Deus poderia fazer em prol da humanidade, em prol das nossas vidas. Temos aqui, irmãos, que Cristo, ele é o centro, ele é o executor, o coordenador, ele é tudo para nós. Ele está no centro da Bíblia, ele é o cabeça da igreja. É ele que realizou esta obra, uma obra de amor, uma obra de sacrifício. Conforme nós vemos em Isaías, no capítulo 53, quando ali ele foi humilhado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores que sabem o que é padecer, homem experimentado no trabalho. Diz o profeta que como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado. E dele não fizemos caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades tomou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha que não tem pastor, cada um seguia pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi humilhado. E como uma ovelha muda foi levado ao matador, como um cordeiro foi levado ao matador, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Do juízo e da opressão foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi tomado do mundo dos viventes, por amor do meu povo foi ele ferido, diz o Senhor. Designaram a sua sepultura com os perversos. Porquanto com os ricos esteve,
na sua sepultura, porquanto nunca cometeu injustiça, nem dolo algum achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Diz o profeta, quando der a sua alma por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a força do Senhor prosperará nas suas mãos. Diz o Senhor Deus, o trabalho da sua obra ele verá e ficará satisfeito. O meu servo justo, com a sua justiça, justificará muitos. Aleluia! Nós temos, irmãos, em Cristo, a remissão pelo seu sangue, a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, Efésios 1:7. A nossa lição aqui ela é muito oportuna quando fala aqui de Cristo como o centro dessa salvação tão preciosa. Eu até quero ler esse texto aqui, é muito emocionante, muito profundo, muito espiritual. É verdadeiramente a Bíblia falando conosco dessa obra gloriosa. Dando graças, Colossenses 1, de 12 a 22. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aleluia! E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Somos redimidos, né, pela redenção que há em Cristo Jesus. Que ele gratuitamente, pela sua oferta em sacrifício, vive santo a Deus e agradável a Deus, ele nos redimiu, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Glória a Deus. Que obra maravilhosa, irmãos. E agora nós podemos nos alegrar nessa viva esperança, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro da Bíblia Sagrada. Ele é o centro de toda a criação. Ele é o primogênito, o Filho do Deus vivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Grande amor de Deus e grande disposição de Jesus, o seu amor que se compadeceu conosco para vir nos resgatar do mundo perdido de trevas. O objetivo dessa lição é aprender que somente a igreja cristocêntrica participará do arrebatamento. Somente Cristo
pode conduzir essa igreja, levar essa igreja através do seu Espírito, o Consolador que Ele nos deu para nos assistir ali na nossa trajetória aqui na Terra. O primeiro ponto dos objetivos é evidenciar as características de uma igreja cristocêntrica. Segundo, demonstrar que em muitas igrejas não é dado a Cristo a honra que lhe é devido. Infelizmente, irmãos, isso tem acontecido. E ensinar que somente em Cristo há salvação. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A introdução nos diz: dizemos que a igreja do arrebatamento é uma igreja cristocêntrica porque Cristo é o único caminho para a salvação eterna e o único mediador entre Deus e o homem. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 22 e 5. É somente através de Jesus Cristo que podemos aproximar-nos de Deus. Hebreus 7 e 25. Vejamos aqui a referência 7 e 25, está escrito: portanto, pode também salvar perfeitamente os que nele se chegam. Porque ele realizou essa obra, né? Ele pagou o preço. Então, ele é poderoso para salvar todo pecador que a ele se chega. Confiando na sua morte expiatória para nos remir dos nossos pecados, orando com fé, pedindo forças e misericórdia divinas para nos ajudar em todas as nossas necessidades. Hebreus 4, Hebreus, vamos ver aqui, capítulo 4, o verso 14, 4:14, que está escrito: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos para o item 1. Características de uma igreja cristocêntrica. A igreja que tem Cristo no centro, ela é uma igreja que tem convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo é a salvação do pecado e da ira de Deus, e prega que esta necessidade não pode ser satisfeita por nenhum outro senão Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em nenhum outro lugar, um outro nome que importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus. Aleluia. Cristo revela a natureza exclusiva do Evangelho e coloca sobre a igreja pesada a responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Porque é o Evangelho que salva. Paulo diz, Romanos 1 e 16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Aleluia. Crendo nesta palavra que nos revela Cristo, Jesus, e nos ensina o caminho da salvação. Se houvéssemos outro meio de salvação, a igreja poderia ficar despreocupada. Mas segundo o próprio Cristo, João 14,6, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há esperança para ninguém fora da salvação em Cristo. Atos 10:43, Atos 10:43 nos diz, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, é o nome de Jesus aqui, crendo no nome de Jesus, que nós temos a salvação. Este é o fundamento da igreja cristocêntrica, de anunciar Cristo, e somente ele tem esse poder para salvar um povo, né?
um povo para Deus, redimir um povo. É nele que nós alcançamos a nossa salvação e ele que leva para o céu. É uma igreja cristocêntrica que será arrebatada. Atitude e fidelidade para com a palavra de Deus. Então, a igreja cristocêntrica, ela é fiel, né, para com a palavra de Deus. Os membros da igreja devem ansiar por ouvi-la e procurar compreendê-la, deve louvar ao Senhor, a palavra de Deus, amá-la e nela se alegrar e se deleitar, deve aceitar o que a palavra diz, ocultá-la nas profundezas do coração. Salmo 119:11, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti e colocar esperança em suas promessas. Acima de tudo, deve obedecer ao que ordena a palavra, né? E viver de acordo com seus ditames. Deus conclama os que ministram a palavra a manejá-la corretamente, a pregá-la fielmente. Todos os crentes são convocados a proclamar a palavra de Deus por onde quer que forem, no trabalho, numa situação de lazer, nas suas viagens, onde você estiver, sempre deve ter a palavra para assim estar informando, instruindo, ensinando as pessoas que Jesus Cristo leva para o céu, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, que Jesus Cristo é o centro da Bíblia Sagrada. É Ele a luz do mundo, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus, Ele deve ser pregado por toda a igreja do Senhor que tem essa esperança gloriosa. Uma igreja também cristocêntrica, ela é guiada pelo Espírito Santo. Item 3. O Espírito Santo habita no crente como filho de Deus, a fim de levá-lo a pensar, falar e agir em conformidade com sua palavra. Então são os nossos atos, né? Pensamento, as nossas ações, o nosso agir, tudo deve ser direcionado pelo Espírito Santo, que Ele nos ensine, nos conduz a Cristo, a chegarmos a Deus, Pai. A vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus nos vem pela união com Cristo, mediante o Espírito Santo que em nós habita. Lembrando, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nossa vida. Deus acompanha todas as coisas, mas no homem, santificado, lavado e redimido pelo sangue de Jesus, habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos o próprio templo de Deus, templo do Espírito Santo. Cristo, mediante o Espírito Santo que em nós habita, ao recebermos o Espírito e passar a ser por ele dirigido, somos libertos do poder do pecado e prosseguimos adiante para a glorificação final em Cristo. Romanos 8:14. Todos que são filhos de Deus, esses andam no Espírito. Todos que andam no Espírito são filhos de Deus. Aleluia. Porque não recebemos o Espírito de covardia para andarmos outra vez em temor, mas recebemos o Espírito de adoção de filhos, qual clama, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Todos que são filhos de Deus, eles conclamam o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos, irmãos, para o item 2. Igrejas que não serão arrebatadas. Tem igrejas que não serão arrebatadas, por quê? Porque não são cristocêntricas, porque não tem essas características. É uma igreja antropocêntrica, que tem o homem no centro. Aqui o item 1. A igreja antropocêntrica é aquela que dá proeminência ao homem e Jesus é mantido em segundo plano. Ela fala de Jesus, faz referência à palavra de Deus, mas se exalta como se os milagres acontecessem pelas suas próprias virtudes. Hoje está tendo muito isso, né? Hoje tem tudo isso. O homem se centraliza como fosse
a fonte dos milagres, a fonte da própria salvação. Esta igreja é mencionada como a igreja do pastor fulano de tal, a igreja do grande apóstolo, ou mesmo do missionário, o grande e poderoso homem de milagres. Veja bem como tem acontecido isto. Todavia, Cristo não está nesta igreja, nem tampouco o Espírito Santo, pois esse é quem exalta Jesus. O Espírito Santo toma aquilo que é de Cristo e o revela aos crentes. Louvado seja Deus. A igreja do Senhor, ela é espiritual. Aleluia. Tudo na obra de Deus, ela tem que ter a direção de Deus, tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. É Ele que revela Jesus, é Ele que manifesta a glória de Jesus, e Jesus é glorificado pelo seu povo que tem Jesus no coração. Vamos para o item 2 e 2 aqui. Igreja em que há contenda. Uma igreja que há contenda também não será arrebatada. Vemos aqui, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. É 1 Coríntios 1 e 12. Alguns membros da igreja passaram a considerar mais a certos ministros do Evangelho do que ao próprio Cristo, né? E a sua palavra. Essa atitude pode torná-los infiéis aos princípios cristãos e até mesmo levá-los a dividir a igreja. Os que se dizem, eu sou de Cristo, não consideram seus pastores. 1 Coríntios 4, 18 e 19. E alegam ter espiritualidade e sabedoria superiores. O Senhor abomina os que semeiam contenda entre irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. Então, irmãos, uma igreja que tem divisão, que tem contenda, que não considera o seu pastor, não considera os seus ministros que estão à frente da obra, esses pode considerar que não subirão no arrebatamento. A igreja somos nós. Então, a igreja do arrebatamento é uma igreja que não tem contenda. Salvo aqueles que consideram e que buscam em Cristo e consideram a sua palavra. Mas esses contenciosos não subirão no arrebatamento. Também uma igreja que se conforma com o mundo, a igreja mundana, essa também não vai subir no arrebatamento, né? Deixa o mundo entrar na igreja. Esse tipo de igreja tolera a filosofia mundana, o orgulho, a imoralidade, as ações banais da justiça, a frequência a festas idólatras. Os coríntios deixaram de perceber a necessidade absoluta da verdade apostólica, do amor e dos padrões da piedade. Passaram a exercitar erroneamente os dons do Espírito, profanaram a ceia do Senhor e distorcem a mensagem do Evangelho. O próprio Jesus adverte que qualquer igreja que tolera dentro da sua comunhão as práticas iníquas deste mundo ou a distorção da verdade bíblica será rejeitada por ele e perderá o seu lugar no reino de Deus. Veja aí, irmãos, então a necessidade, né, de a igreja ela não tolerar de forma alguma as práticas mundanas. Hoje tem se conformado muito com os costumes do mundo. Muitas igrejas já não falam mais nos bons princípios, né, na sã doutrina. Dizem que muitos costumes doutrinários da igreja são costumes de homens e, portanto, tem abolido e tem facilitado para que o mundanismo entre na igreja. E isso aí, essa igreja mundana, ela não será arrebatada. Porque a igreja do arrebatamento é uma igreja espiritual, uma igreja cristocêntrica. Vamos, irmão, para o terceiro tópico. Somente Jesus Cristo salva. O nome de Jesus foi anunciado pelo anjo.
Jesus é a forma grega do hebraico Yahshua, Josué, que significa o Senhor salva. O termo define a futura missão do Filho de Maria, que é salvar o seu povo dos seus pecados. Veja que o nome Jesus significa Salvador. Cristo significa ungido, do grego, né? Salvador do hebraico. O pecado é o maior inimigo da raça humana, arruinando a vida e a alma da pessoa, através da morte expiatória de Cristo e do poder santificador do Espírito Santo. Quem vem a Jesus é libertado da culpa e da escravidão do pecado. Glória a Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Como se faz para chegar a Cristo? É aceitando-o como seu Senhor e Salvador. Jesus veio para os que eram seu, João 1 e 12, mas os seus não os receberam. Verso 12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Item 3 e 2 diz, o ministério de Jesus Cristo. Jesus veio à terra a fim de destruir as obras de Satanás, estabelecer o reino de Deus e livrar o homem do domínio de Satanás. Cristo, pela sua morte e ressurreição, derrotou Satanás e ganhou a vitória final de Deus sobre ele. Satanás atualmente guerreia contra Deus e o seu povo. Podemos ver ali em Efésios, no capítulo 6, né? Sobre as armas de Deus, a armadura de Deus, nós temos ali, né? Como nós combatemos contra as hostes espirituais da maldade. Então, Satanás está sempre procurando derrotar o cristão. Ele combate contra Deus e contra o seu povo, procurando desviar os fiéis da lealdade de Cristo, né? 2 Coríntios 11, 3. E fazê-los pecar e viver segundo o sistema do mundo. Então, o objetivo de Satanás é levar o homem a conformar com o mundo, é viver segundo o curso desse mundo. O cristão deve sempre orar por livramento do poder de Satanás, para manter-se alerta contra seus ardis, suas tentações e resistir-lhe ao combate espiritual, permanecendo firme na fé. Aleluia. Item 3:3 diz, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Essa é uma promessa, irmãos, que vai acontecer. Podemos estar tranquilos, esperançosos, confiantes, convictos e também pregar essa mensagem, né? Que Jesus ele vai voltar. A Bíblia é muito concisa, né, em afirmar essas verdades. As promessas de Deus elas se cumprirão no seu tempo. O tempo da volta de Jesus está chegando. Estamos, né, como temos estudado, estamos nos fins dessa dispensação. Então, certamente, como Cristo subiu ao céu, ele voltará para levar os seus seguidores para si mesmo, conduzindo-os à casa do Pai. João 14, né? 14. Jesus, ele afirma categoricamente, né, que ele vai. Né? Não se turbe os corações, creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Aleluia. Então, o lugar que lhes está preparado, esta era a esperança dos crentes dos tempos do Novo Testamento e, de igual modo, a de todos os crentes de hoje. O propósito supremo da volta do Senhor é ter os crentes com Ele para sempre. A expressão, vos levarei para mim mesmo, fala da esperança futura de todos os crentes vivos naquele momento, né? Quando então serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. A vinda de Jesus Cristo objetiva buscar os seus fiéis
e livrá-los da futura hora da provação que sobrevirá sobre o mundo. Vemos Apocalipse 13:10, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu vos guardarei no dia da aprovação. Aleluia. Conclusão. A esperança de que nosso Salvador logo voltará para nos tirar do mundo, a fim de estarmos sempre com o Senhor, é a bem-aventurada esperança de todos os redimidos. É fonte principal de consolo para os crentes que sofrem. Assim sendo, os cristãos nunca devem renunciar à sua expectativa mantida em oração de que talvez ainda hoje a trombeta soará e o Senhor voltará. Aleluia. Romanos 12:12, né? Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai em oração, aguardando a bem-aventurança da vinda de Jesus. A sua glória se manifestará, né? E nós que temos esse corpo mortal, nos revestiremos da imortalidade ante ao soar da trombeta. E esse corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Estaremos sempre com o Senhor Jesus. Aleluia! Reinando no milênio e na eternidade com o Senhor, adorando a Deus, nosso Pai. Deus abençoe os irmãos, estejamos sempre atentos, irmãos, apercebidos, né? Sempre ligados em Cristo, adorando e servindo de todo o coração, com toda alegria, porque a igreja cristocêntrica será arrebatada no dia do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.